TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Olá, amigos da TV Rio Branco, estamos começando mais uma edição do RB Notícias, ao vivo aqui no canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, nesta quinta-feira, 2 de julho de 2020. Nós vamos receber em dois blocos o pré-candidato do PT à Prefeitura de Rio Branco, o deputado estadual Daniel Zen, advogado, educador, foi secretário de Educação, foi também presidente da Fundação Cultural aqui do Estado, né? E Elias Mansur, eu sempre confundo Elias Mansur com a Garibaldi Brasil. A Garibaldi Brasil é no município e a Fundação Cultural Elias Mansur no Estado. Exerceu outros cargos também e é hoje o líder do PT na Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, deputado Zen. Bom dia. Obrigado, Muniz. Bom dia a todo mundo, né? Todos os telespectadores aqui da TV Rio Branco. Obrigado por ter aceito o convite, é um prazer recebê-lo aqui. Imagina, prazer é todo meu. Deputado, nós temos vários assuntos aqui, entre os quais a sua pré-candidatura, agora já é oficializada pela direção do partido, com apoio de todos. O senhor não pediu para ser, o senhor foi escalado e está aí, não fugiu da raia. Como o senhor admitiu isso em outras oportunidades? Se eu não vou pedir para ser, mas se acharem importante o meu nome, eu não vou fugir da raia. Aí está. Bom, como é que estão os embates entre oposição e situação lá na Assembleia Legislativa em tempos de sessão online em função da pandemia do novo coronavírus? Olha, Muniz, tem sido embates muito saudáveis, viu? Porque, como eu sempre digo, nós da oposição hoje, nós não temos interesse nenhum em prejudicar o governo, em atrapalhar o andamento das coisas, sobretudo nessa pandemia, né? Em que eu acho que todos têm que concentrar os seus esforços e a sua atenção no adequado e no correto enfrentamento à Covid-19. Mas isso não nos impede de apontar, de fazer nossas críticas e de apontar aquilo que a gente considera que são falhas, né? São erros. Por exemplo, ontem eu estava comentando a participação do secretário de Saúde, Dr. Alisson Subistene, que teve na sessão da Assembleia na terça-feira e falou a respeito das medidas que estão sendo tomadas, né, das providências que estão sendo adotadas. E uma das coisas que o secretário afirmou é que de 198 milhões de reais que o governo federal vai destinar ao Estado do Acre por conta do Programa Federativo de Combate à Pandemia do Coronavírus, já foram liberados 61 milhões. E desse valor liberado, de 61 milhões, só foram executados 16 milhões, que dá mais ou menos aí entre 25% e 26% de execução. É pouco. É pouco, sobretudo quando a gente olha para os municípios e vê que está faltando medicamento, está faltando remédio, está faltando testes, né? E está faltando EPI. E ainda não chegamos no número satisfatório de leitos, tanto de enfermaria quanto os leitos de UTI. Ou seja, então, existe um esforço, existem ações que já foram realizadas? Existe, nós não podemos negar, né? Eu seria leviano aqui se eu não reconhecesse o esforço de inaugurar o hospital de campanha, né? de ampliar os leitos e as condições de atendimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa o relato dos profissionais da saúde e dos pacientes que está faltando tudo isso que eu falei. E enquanto nós não tivermos um adequado protocolo de medicação para atender os casos menos graves, para que eles não evoluam para o caso grave e não precisem ser internados, enquanto a gente não tiver testagem em massa, nós não vamos evoluir para aqueles níveis mais a menos do decreto, né? O governo publicou um plano, através do decreto, é o Plano Acre Sem Covid, e nesse plano tem níveis, né, de gravidade de cada município, níveis de risco em que cada município se encontra, e vários indicadores, né? A taxa de ocupação de leito de enfermaria, a taxa de ocupação de leito de UTI, o índice de mortalidade, a taxa de contaminação, aí tudo isso você vai ter que observar, fazer alguns cálculos que estão lá descritos no decreto, para você decidir, o prefeito poder decidir se o município passa do nível 4 para o 3, para o 2, para o 1, aquelas cores lá que está definido, vermelho, laranja, amarelo, verde, né? Então, se não tiver testagem, como é que eu vou alimentar os dados corretamente desse decreto? Você acha que estão agindo no escuro, por enquanto? Eu acho que sem teste em massa, você tem que testar todo mundo que apresenta sintomas, Muniz. A gente tem lá, hoje, as informações dão conta que foram testadas aproximadamente 35 mil pessoas. Só que foi anunciado pelo governo federal que já foram liberados mais de 90 mil testes. Então, o nível de testagem que foi realizado, ele é 1/3
da quantidade de testes disponíveis. E ele é muito menos do que 1/4 da quantidade de todas as pessoas que foram até a UPA ou até as outras unidades relatando sintomas. Todo mundo que apresenta sintoma tem que ser testado. Eu tenho o caso no meu gabinete. Vários assessores meus ficaram doentes e eles foram à UPA e disseram, olha, volte para casa, tome a dipirona, etc. Isso não preocupa vocês da oposição, esse tipo preocupa de tratamento? Demais, Muniz, preocupa demais, porque o que a gente vê é que eu estava falando aqui contigo antes de começar a nossa entrevista. Se não tiver, enquanto a gente tiver um isolamento meia boca, e o problema desde o começo foi esse, se nós tivéssemos no início adotado um isolamento super rigoroso, o tal do lockdown, com tudo fechado, 100%, só mesmo ali o comércio de alimentos, que é o essencial, porque as pessoas têm que comprar a sua alimentação, talvez em 45 dias a gente tivesse debelado essa crise. Mas aí não, a gente fica num isolamento que parte da população cumpre, parte não cumpre. Parte do comércio não essencial fecha, obedece o decreto, outra parte não obedece, fica com a portinha aberta ali clandestinamente. População, uns ficam em casa, outros não ficam. E eu não estou falando de quem não tem como ficar em casa não, porque tem gente que não pode ficar em casa. A pessoa tem que sair para o seu trabalho, por exemplo, o entregador de aplicativo. Né? É a única fonte de renda dele. E ele não pode se negar nesse momento. Por sinal, fizeram uma greve por conta das péssimas condições trabalhistas que eles são submetidos ontem, uma greve geral no Brasil inteiro. E vários outros, profissionais da segurança, profissionais da saúde, esses não têm como fazer isolamento. Eu falo é aquele que pode fazer isolamento e que de repente não faz. Então fica nessa coisa, enquanto uns obedecerem e outros não, aí ao invés de um mês e meio, nós já estamos com 4 meses. Quanto tempo mais nós vamos precisar ficar nesse isolamento parcial? Então era melhor ter decretado um isolamento total, que talvez com certeza a gente já teria saído disso. O senhor diria que aí nesse caso foi a grande falha? Com certeza, a grande falha, sobretudo a fiscalização quanto ao cumprimento das medidas decretadas, né? Governo e prefeituras têm sido falhos na questão da fiscalização. E aí quando decide fiscalizar, acaba agindo com truculência, o que também é ruim, porque o que tem que haver é o diálogo, né? É a conscientização das pessoas quanto à necessidade do cumprimento das medidas. Não simplesmente chegar lá e acontecer o que aconteceu lá no calçadão, com os camelôs, que aquilo é terrível, né? Não pode acontecer, tem que ser dialogado, né? Tem que ter, claro que as pessoas têm que ter consciência e têm que cumprir, porque é uma obrigação, mas o poder público também não pode chegar arrepiando, né? Tocando horror, como a gente fala no popular. Tem que ter um diálogo, uma conversa saudável, né, entre todas as partes. Nesse enfrentamento ao coronavírus, deputado, a gente vê aí tanto o Estado quanto a Prefeitura, o próprio governo federal, eles têm os atos clínicos que estão ali diretamente através dos protocolos de atendimento, e temos algo que talvez antecede isso, que são os atos administrativos. Na sua opinião, como é que a oposição vê esses dois casos nesse enfrentamento todo? O senhor acha que está mais ou menos dentro do que era possível realizar? Era possível ser melhor? Com relação à questão clínica, eu acredito que, como se trata de um assunto médico, de natureza médico-científica, ele tem que ficar ao cargo das autoridades médicas e científicas, autoridades sanitárias, epidemiológicas, do sanitarismo, né? Não pode haver interferência política, por exemplo, quanto a adotar esse ou aquele medicamento. Eu, por exemplo, se o meu médico me receitar um medicamento e eu tiver confiança nele, eu vou tomar. Não é um problema. Eu não vou entrar numa polêmica porque existiu um debate político sobre o uso desse ou daquele medicamento, como aconteceu no caso da cloroquina. Eu acho que isso é uma decisão do médico. Né? O médico é que vai decidir, caso a caso. Tome o que é melhor para a sua saúde. Exatamente. Se ele dizer, olha, o seu quadro clínico, o seu histórico, né, as suas condições de saúde demandam que você tome esse medicamento, toma-se. Sem nenhum problema. Então, eu acho que do ponto de vista clínico é isso. Do ponto de vista administrativo, o que a gente observa é que realmente está faltando mais velocidade nos procedimentos de licitação, de celebração de contratos, de compras governamentais, de aquisições públicas. Para quê? Para adotar as unidades de saúde, tanto do Estado quanto dos municípios, das condições necessárias, né? No caso clínico, talvez no início tenha havido alguma confusão, porque era tudo muito novo. Então, muitas vezes as pessoas eram mandadas de volta para casa sem, por exemplo, uma receita médica. E essa mesma pessoa que se apresentou numa UPA com um quadro não grave, um quadro simples, acabava voltando depois com um quadro mais grave porque não tinha sido adequadamente medicado. Mas isso foi se descobrindo depois.
Hoje, quando a pessoa procura com sintomas, ela já sai de lá com uma receita, né, de medicação para ela tomar, para pelo menos ver se ela não vai evoluir a doença e chegar naquele estágio no nível 3 ou 4 que demanda internação. Então eu acho que está havendo uma melhoria no protocolo clínico de atendimento médico. Agora, na questão administrativa, a gente tem visto uma demora e um atrapalho, né, nos procedimentos necessários para que o poder público consiga colocar as condições básicas nas unidades de saúde para o tratamento da pandemia. Deputado, por dever de ofício, eu tenho conversado com gente da oposição da situação a respeito da pandemia, que infelizmente é o assunto do momento, não temos como fugir disso. E, inclusive, gente do seu partido, eles se dividem, as pessoas se dividem em dois grupos distintos. Um acha o seguinte, né, depois de 20 anos no poder, nós precisamos ter muita cautela na hora de apontarmos erro de alguém, de criticarmos aqui e ali. Outros afirmam que em tempos de pandemia, que está todo mundo assustado, fica muito difícil você fazer determinadas críticas a um determinado ato tomado por esse ou aquele gestor. O senhor se enquadraria, digo, em qual desses grupos? Olha, eu acho que um pouco de cada coisa, Muniz. Eu acho que quem, como nós, ocupou o poder por tanto tempo, de fato, nós temos que ser cautelosos no encaminhamento de críticas, até porque você corre o risco, às vezes, de estar falando de um problema que você também não teve tanta habilidade para resolver. O fato é que nós deixamos um legado muito bonito, de muito boas realizações. Certamente, junto com as nossas boas realizações, também tivemos nossas falhas, nossos erros, nossos problemas. E cabe a nós aprender com esses problemas, e se tivermos que um dia voltar ao poder e novamente governar nossos municípios ou nosso estado, que errar todo mundo erra, afinal de contas errar é humano, mas que a gente pelo menos não cometa os mesmos erros. Se tiver de errar, que sejam erros diferentes daqueles já cometidos no passado. Eu acho que esse é o verdadeiro aprendizado. Né? Vejo as pessoas cobrarem muita autocrítica do PT, e nós temos feito isso com sinceridade, com honestidade. Não vejo as pessoas cobrarem autocrítica dos outros partidos, né? Vejo partidos aí com problemas mais sérios do que o Partido dos Trabalhadores. Não vejo ninguém cobrando autocrítica, por exemplo, do PSDB, que sucateou as universidades públicas, ou do Partido Progressista, que era aqueles que pilotavam, por exemplo, o Petrolão. Você vê que, eu acho que o principal do erro do PT foi se coligar e se aliar com partidos como o Partido Progressista, por exemplo. Quando você vê quem que comandava o Petrolão, era o Paulo Roberto Costa e o Nestor Severo, que eram dois indicados do PP, na Petrobras, e não do PT. Eram os operadores. Exato. Quando você vê o número de políticos do Partido Progressista indiciados no Petrolão, é 50 e tantos. Do PT é só 4. Né? Então, eu acho que o principal erro do PT foi ter cedido para conseguir a governabilidade, para conseguir maioria na Câmara e no Senado, ter cedido alianças justamente com esses partidos muito bem acostumados a esse tipo de esquema. Eu, pelo menos nessa entrevista, pelo menos eu não ia tocar no assunto, mas já tocou, então vamos dar sequência aqui, só para a gente avançar em outros assuntos. O senhor acha que o Petrolão da Dilma e o mensalão do Lula podem assustá-lo, podem prejudicar essa sua caminhada, digo, rumo à prefeitura? Acho que não, Muniz. Olha, partidos, como eu sempre digo, partidos são feitos por pessoas, e pessoas cometem os seus erros, as suas falhas, né, os seus equívocos, e devem responder por eles. Eu não posso achar que o partido inteiro é uma organização criminosa porque A, B, C ou D cometeram suas falhas. É o que eu sempre digo, as pessoas quando olham para o Partido dos Trabalhadores, vê como um todo. E quando olham para outros partidos, não, é fulano. Ali foi fulano do partido tal. Aí quando é o PT, não é o fulano do PT, é o PT inteiro. Não pode ser assim, eu não posso ter dois pesos e duas medidas. Verdade. Se eu tenho um olhar condescendente para com uma determinada situação, eu tenho que ter um olhar condescendente para outra situação semelhante. Se eu tenho um olhar rigoroso para uma situação, eu também tenho que ter um olhar rigoroso para outra situação semelhante. O mais importante de tudo é a coerência e a gente saber que uma pessoa não pode responder pela falha, pelo erro, pelo equívoco de outra. Claro. Né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Por aquilo que coordenamos, por aquilo que conduzimos. Né? Então, acho que isso, para mim, de forma alguma, não seria um problema, sem contar que eu tenho absoluto respeito e admiração por todo o legado dos governos Dilma e Lula. Né? As pessoas podem falar o que falar, mas no governo Lula nós tínhamos o salário mínimo conseguia comprar muito mais coisa do que hoje.
o gás era mais barato, a energia elétrica era mais barata, a gasolina era mais barata, o poder aquisitivo era maior, a inflação era menor, a taxa de juros bancário de um empréstimo que você tem que pegar era menor, ou seja, a vida era melhor. Não resta dúvida de que 40 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza e foram para uma condição melhor de vida durante as nossas administrações no governo federal. Problemas houve, esses problemas têm que ser corrigidos, os responsáveis por esse problema têm que pagar e responder por eles, e a vida segue. Como é que o senhor encara esse convite, que é muito mais que uma missão de ser o pré-candidato do partido? Olha, Muniz, eu fiquei muito honrado, porque ser candidato majoritário de qualquer partido, ele é um privilégio para poucas pessoas. São poucos políticos que chegam nesse estágio dentro da política, que é tornar-se, ou poder se tornar um candidato majoritário. Então eu recebi isso, na verdade, como um sinal de prestígio dentro do partido. E aceitei a missão por entender que aquilo se trata de um chamamento. Chamamento para uma disputa num momento delicado, num contexto que não é muito favorável, um contexto que é adverso, mas eu acredito muito que a gente não pode se furtar ou se negar a enfrentar esse tipo de situação. Para mim, quanto mais adversa, quanto mais difícil a situação, mais instigante ela se torna, maior é o desafio, e eu me sinto ainda cada vez mais desafiado para poder encarar esse desafio e cumprir essa missão com dignidade, com honradez, com honestidade. Acho que isso é o mais importante. O resultado de uma eleição, ele é consequência da campanha, do trabalho, da sua biografia, do seu histórico de vida, seu, dos seus companheiros, do seu partido. Então é um somatório, é um pouco da síntese disso tudo. Então eu acho que nesse sentido nós temos uma boa condição, temos um legado bonito nas nossas prefeituras, nossos 3 ex-prefeitos deixaram suas administrações com um percentual muito grande de aprovação, com mais de 70% de ótimo e bom, tanto Jorge Viana, quanto Raimundo Angelim, quanto Marcos Alexandre. Eu pude trabalhar na Secretaria de Cultura e na Secretaria de Educação, apresentando excelentes resultados, quando fui gestor dessas 2 pastas. Estou no 2º mandato de deputado, nesse tempo todo de vida pública, aí quase 20 anos já, sem nenhuma nódoa, sem nada que possa desabonar a minha conduta. Então acredito que nesse sentido nós temos condições de fazer uma disputa muito tranquila, sem agredir, sem atacar ninguém, apresentando e defendendo as nossas propostas, nossas ideias e contando com a compreensão da população. Deputado, aquela aliança, a Frente Popular, que conquistou 5 mandatos na prefeitura, 5 no estado, não mais existe, vocês mesmo admitem. Como montar uma nova aliança, sabendo que é difícil você chegar a algum lugar sozinho, em tempos, como o senhor mesmo acaba de falar, que não são nada favoráveis. O senhor responde daqui a pouquinho, tá bom? Maravilha. São apenas 2 minutos e a gente volta para continuar a conversa com o deputado Daniel Zen, pré-candidato do PT à Prefeitura de Rio Branco. Até já.